Unidade 1, Tecnologia. Aula 1.1, Conteúdos. Apresentação do Plano Didático Pedagógico. Introdução à Biologia 1. Habilidade. Conhecer o ramo da biologia e entender as principais características de organização dos seres vivos. Olá pessoal, muito boa tarde, não é? Sejam bem-vindos aí a todos que estão logados aqui à nossa aula de Biologia. Lembrando que hoje a gente começa Biologia. Eu me chamo professor Silone e sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia. Isso. Boa tarde a todos, queridos alunos e queridos professores presenciais. Eu sou a professora Márcia e junto com o professor Silone nós vamos ministrar a Biologia, né, do EJA Médio, tá? Então a gente vai iniciar nossa aula hoje, né, professor? Isso, vamos iniciar. E lembrando que vocês fazem parte, né, dessa construção, né, das nossas aulas. Então sintam-se à vontade conosco. Tudo bem? Então, baseado nisso, né, Márcia, nós vamos falar agora um pouco do que nós vamos trabalhar com vocês durante esse período que nós estivermos juntos, tá bom? Nós vamos para onde? Vamos lá, a gente vai ver o plano didático pedagógico. Isso. Muito bem. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar a nossa primeira unidade com vocês. E aí nós vamos trabalhar, né, falando um pouco sobre a tecnologia. E, lógico, nós vamos trabalhar muito mais conteúdos que esse daí, só que nós colocamos um resumo desses conteúdos. Então, nessa primeira unidade, nós vamos começar trabalhando hoje, por exemplo, o estudo entre a introdução à biologia e a introdução ao estudo das células. Então, é lógico que tem muito mais nessa nossa primeira unidade. Isso. Na segunda unidade, a gente vai trabalhar o tema Ser Humano e Saúde. E dentre os conteúdos, nós vamos ver divisão celular, citoplasma e metabolismo energético 1. Muito bem. E na nossa terceira unidade, nós vamos trabalhar um pouco sobre vida e ambiente. Então, nós vamos trabalhar como conteúdo relações de sentidos 1, relações de sentido 2 e outros conteúdos que nós não estamos abordando aqui. Isso. Na unidade 4, o tema é energia, conservação e transformação. E os conteúdos vão ser respiração, reprodução e genética. E como o professor Silone está falando, vamos ter muitos outros assuntos dentro dessas unidades, tá? Muito bem. E vocês são sabedores que nós temos dentro do nosso plano didático pedagógico as questões das avaliações. Então nós teremos aquelas avaliações que são chamadas de avaliações formativas, que são as avaliações A e B, e elas serão aplicadas sempre ao término de cada unidade, valendo 2,5 pontos, né? Sendo elaboradas com 7 questões contextualizadas, lógico, dentro do conteúdo que nós estamos trabalhando. Isso, a avaliação das habilidades socioeducativas são 2,5 pontos, né, que vai caber ao professor presencial a sua aplicação. E a média final da unidade de estudo será a soma da nota da avaliação A ou B com a nota da avaliação das habilidades socioeducativas. Muito bem. E lembrando que ainda, se vocês não conseguirem passar, né, em nenhuma dessas aí, a gente tem os planos de estudo, tá? Que serão elaborados, lógico, com 10 questões e a pontuação máxima de 10 pontos, né? Sendo uma para cada unidade, e a sua aplicação ela será feita aos alunos que não alcançarem a nota mínima em cada unidade de estudo. Tudo bem? Tá ok? Beleza. E agora a gente vai entrar direto no nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá. Beleza, pessoal, ó. Lembra, a gente sempre começa com o desafio do dia. Mas antes de eu falar um pouco desse desafio, eu quero falar para vocês que vocês sintam-se à vontade conosco, tá bom? Dentro da nossa biologia, dentro da nossa aula, sintam-se à vontade para fazer as suas perguntas. Então, no nosso desafio de hoje, por exemplo, como é o nosso conteúdo, né, o nosso primeiro conteúdo, então nós colocamos uma tirinha aí para você identificar onde o menino fala assim: "Ei, Suzy, me ajuda a inventar uns nomes científicos para os insetos, enquanto a professora não está olhando." Olha que interessante, né? Aí ela: "A gente não deve conversar durante a aula, faz isso sozinho." Aí a professora chega e diz assim: "Tendo uma conversa agradável, né, senhorita Derkins?"
né? Então, o que acontece? Né? Você saberia dizer qual é a relação entre a charge e a nossa aula de hoje? Tá? Então, é isso que nós perguntamos a vocês. Lógico que isso é só um desafio, que lá no final a gente retorna eles com vocês. Tá bom? Beleza? Muito bem. Agora vamos dar continuidade à nossa aula. Pessoal, ó, eu falei ainda há pouco, mas vou tornar a falar com vocês, tá? Fiquem à vontade para interagir com a gente, fiquem à vontade para fazer as perguntas, os questionamentos de vocês, tá bom? Então, pergunta o que você quiser dentro da nossa aula, que a gente está aqui para trabalhar juntos, tá? Então, sintam-se à vontade na biologia, tá ok? E ó, nós vamos ver um vídeo agora que fala um pouco da biologia. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que o vídeo fala. Porque se você, por exemplo, em algum momento quiser ir para a área biológica, né, quiser fazer biologia, ciência, ou seja, na área da pesquisa, então esse vídeo é super interessante, né, só para você abrir um pouco a mente e ter o conhecimento do que se trata essa disciplina que nós estamos iniciando agora com vocês, que é justamente a biologia. Então nós vamos ver um vídeo sobre a introdução à biologia. Vamos lá? Biologia é uma palavra derivada do grego. Bio significa vida e logos significa estudo. Reconhecida oficialmente como ciência na transição entre os séculos XVIII e XIX. A biologia se apresenta bastante ampla, já que não estuda somente os indivíduos e espécies isoladamente, mas também sua origem, evolução, constituição, aspectos comportamentais, a forma com que se relacionam entre indivíduos da mesma espécie e de espécies diferentes, a interação entre os seres vivos e o ambiente, como funciona o seu organismo, dentre diversos outros aspectos. O objeto de estudo dessa ciência são os seres vivos, que são entidades que apresentam as propriedades de multiplicação, variação e hereditariedade, apresentando predominantemente em sua composição átomos de hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. A biologia busca responder aos fenômenos da natureza por meio do método científico, que nos fornece critérios para tal. Primeiramente, a observação, que consiste na análise dos fatos. Depois, o questionamento, etapa responsável pela identificação do objeto de estudo. Delimitando o tema, inicia-se o processo de formação de hipóteses, no qual se buscam as possíveis respostas para o problema, com base nos conhecimentos disponíveis sobre o tema. Agora, temos a realização de dedução, que é a previsão possível baseada na hipótese. As deduções devem ser testadas por meio da experimentação, observação, análise da consistência de sua lógica ou mesmo os testes matemáticos. Após todo esse processo, temos a conclusão, que é o momento em que a hipótese é aceita ou rejeitada, e a divulgação dessas etapas por meio de artigos científicos, apresentações em eventos científicos, etc. Quando uma hipótese é amplamente confirmada por meio de uma gama de experimentações e observações, é considerada uma teoria. Note que aqui há uma grande diferença entre o que chamamos de teoria em nosso cotidiano, que é empregada como uma mera especulação. Beleza, tá vendo? O vídeo é muito bacana porque ele fala como é que a biologia funciona, né? Como é que a biologia se faz como estudo, né? Então, o que é interessante nós sabermos sobre isso? Lembra que para você fazer uma pesquisa, né, se você quer fazer possivelmente, eu quero ser um biólogo, quero ser um pesquisador, quero fazer uma pesquisa em uma área que eu acho muito agradável, quero ir para a botânica, quero ir para alguns processos da biotecnologia, quero ir para a genética, então, para isso você tem que trabalhar pesquisas, não é? Mas aí eu te pergunto, você prestou atenção de que maneira você poderia fazer isso? Lembrando que todas as vezes que você quer resolver um problema, né, você vai em busca de
respostas, né? Então, quando você parte para o lado científico da coisa, o que você tem? Você começa a montar, né, uma hipótese. Então, você tem uma hipótese, né? Você tem, vamos dizer assim, uma ideia, né? Você tem uma hipótese, eu quero fazer alguma coisa. Então, dentro da biologia, essa é a minha pergunta, eu faço uma pergunta, e aí, para essa pergunta, eu vou em busca de respostas. E é o que nós chamamos de deduções, correto? Então, quando você tem uma pergunta, e aí você tem as respostas, várias respostas, e aí dentro da biologia, a gente chama de deduções. Só que essas deduções, elas precisam fazer o quê? Serem experimentadas, correto? Para dizer qual é a dedução que é lógica, né, que faz a resposta àquela tua pergunta, né? Então, a partir daquilo, você vai trabalhando a tua pesquisa. Depois de confirmada aquelas tuas deduções, que são respostas para a tua hipótese, o que você pode fazer? Aí sim, aí você vai para uma conclusão. Quando você conclui, você apresenta, né, de maneira que essa conclusão ela seja ou não aceita, né? Depois de tudo isso, você monta o que a gente chama de teoria, né? E lógico que isso pode ser apresentado a partir do momento que isso foi aceito, lógico, né? E aí pode ser apresentado através de artigos, né, de resumos científicos, tudo bem? Beleza? Então, através das suas publicações, né? Então, tudo isso, a biologia é muito bacana porque ela é muito vasta. Você pode trabalhar, né, as áreas bem vastamente, né? Então, o que você quiser ser dentro da biologia, né, uma vez na área de pesquisa, você pode ser. Basta você se identificar com uma área. Tudo bem? Beleza? Então, vamos dar continuidade. Isso foi um comentário do que a gente viu sobre o vídeo que vocês assistiram, né? Mas vamos ver o que nós vamos trabalhar. Qual é a pergunta que nós temos que a gente fica pensando como seres humanos, né? Que somos os seres que pensam, né, dentro dessa vasta vida de organismo que temos, né? Então, vamos ver o que nós temos aí para vocês. Olha lá. Por exemplo, quando vemos um animal, nós sabemos que se trata de um ser vivo, não é mesmo? Não é verdade? Então, quando a gente vê um animal, quando a gente vê um outro micro-organismo, né, a gente percebe que aquilo dali se trata de um ser vivo. Mas a gente faz a seguinte pergunta: o que define um ser como um organismo vivo? Olha que interessante, hein, pessoal? Então, vamos prestar. Tá legal? Vamos prestar atenção, né? Porque tem gente que não presta. Quem é a turma que está logada aí, hein, Massinha? É a turma de Anori, não é isso? Anori, se liga, hein, meu irmão? Olha lá, presta atenção no que eu estou te falando. Quando tu vê um animal, tu sabe que aquele animal é um ser vivo. Mas aí a gente faz a seguinte pergunta: como é que tu define que aquele animal, aquele organismo é um organismo vivo, né? Ou seja, quais são as características que um organismo ele deve possuir para que ele possa ser classificado como um ser vivo, como uma forma de vida, tá? Tudo bem? Deu para entender? Tá? Então, moçada de Anori, presta atenção no que eu estou te falando, meu irmão, porque tem gente que não presta, né? Não sei se na turma todas aí, né? Toda a turma aí presta, então vamos prestar, mas eu estou falando de atenção, tá, pessoal? Então se liga aí. Ó, então, a pergunta que a gente faz é o seguinte: eu sei que ali, ó, um gatinho, né? Pô, aquilo ali é um ser vivo, né? Mas aí, como é que eu sei que aquilo é um ser vivo? Quais são as características que eles têm que identificam aquilo como ser vivo? E é justamente isso que nós vamos passar para vocês agora. Tá legal? Ou seja, como é que você identifica e quais são as características, quais são as nossas propriedades que identificamos como seres vivos. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá, então. Aí está. Então, os seres vivos, na verdade, eles têm várias características, né? Eles podem ser semelhantes, podem ser diferentes, tá? Então, eles podem ser semelhantes, podem ser diferentes. E aí você diz assim: tá, professor, são semelhantes, são diferentes, mas como é que a gente identifica, né? Então é isso que nós vamos trabalhar isso com vocês agora. Por exemplo, vocês sabem que os seres vivos, eles evoluem, lógico, né? Eles evoluem. A gente vai trabalhar isso um pouco mais na frente com vocês, né? Sobre o processo da evolução. Então, deixa eu fazer aqui numa maior, tá? Beleza. Então,
eles evoluem, né? Ou seja, nós somos a prova de seres evolutivos, tá? Então, quando presta bastante atenção, quando nós evoluímos de uma maneira que a gente pudesse adaptar-se, né, àquele ambiente aonde nós estamos. Então, ou seja, nós sofremos um processo que a gente chama de adaptação. Então, isso são características inerentes a quem? A nós, seres vivos, né? Então, tá aqui, ó, né? Essas características são uma delas, né? Depois que a gente se adapta a um determinado ambiente, eu digo não só a gente fala de seres vivos, tá? Mas a gente cita, geralmente eu estou citando o ser humano, né? Eu, a Márcia aqui e todos nós que aqui estamos trabalhando, como exemplificação, porque nós somos seres que se adaptam, né? E com o tempo a gente vai o quê? Modificando. Então são características de quem? São características inerentes a quem, pessoal? Aos seres vivos, né? Os seres vivos, por exemplo, eles têm metabolismo. O que é metabolismo, professor? Ou seja, eles podem ser organismos que são chamados de autótrofos, que a gente vai ver isso um pouco mais na frente, e são chamados também de heterótrofos. São características de quem? Dos seres vivos, né? Ou seja, nesse processo todo, existe o que a gente chama de uma recomposição de estrutura, né? Através de uma obtenção de energia. Isso daqui é uma característica dos seres vivos no processo do metabolismo. Geralmente, quando a gente fala de metabolismo, eles podem ser autotróficos ou heterotróficos, né? E a gente obtém essa energia através de quê? Dos alimentos, né? Então, isso é uma característica nossa. Tudo bem? Ou seja, outra é que os seres vivos, eles podem ser, né, semelhantes e eles podem ser o quê? Diferentes. Nós até vimos isso no vídeo, né? Então, os seres vivos têm essa capacidade, né, de serem semelhantes e diferentes. Tá ok? Beleza. Professor, outras características, ou seja, nós, o que? Os seres vivos, o que se faz? Eles se desenvolvem. De que maneira? Lembra, né, daquilo que a gente sempre fala, os seres vivos se desenvolvem. Mas se desenvolvem de que maneira, professor? Nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e o quê? E morrem. Se nós pegarmos isso como característica dos seres vivos, isso daqui a gente chama de quê? De ciclo, né? De ciclo da vida. Correto? Então, todos nós passamos por esse ciclo. Isso são características de quem? Dos seres vivos. Tá, beleza? Professor, tem mais coisas? Tem, meu amigo. Aqui está, ó. Nós temos uma capacidade muito bacana, muito bacana. Eu vou escrever de vermelho. Isso, meu filho, que eu sou flamenguista. Então, é de vermelho e preto. Tá legal? Ah, a Sara não tá aqui, né? A Sara que é palmeirense. A Marcinha que tá aqui comigo é flamenguista também. Eu acho, né? Moçada, isso é uma característica muito legal dos seres vivos, que tem a capacidade, os seres vivos, eles têm a capacidade de responder estímulos. Como assim, professor, responder estímulos? Ou seja, nós possuímos órgãos sensoriais, né? E aí, esses órgãos sensoriais, eles têm a capacidade de quê? De responder, né, a um estímulo de determinado ambiente onde nós nos encontramos, né? Ou seja, os seres vivos têm essa capacidade, tá? Nós também somos dotados de quê? De movimentos, né? Nós somos dotados de movimento, ou seja, isso é uma característica de quem? Dos seres vivos. Quando eu falo nós, é porque sempre estou me referindo à espécie humana. Então, eu estou falando nós porque nós incluímos, lógico, como seres vivos. Então, sempre tenha essa ideia. Tá legal? Beleza? Beleza, professor. Professor, os seres vivos, eles são organizados, eles têm uma organização celular, né? Isso. Nós vamos até trabalhar isso com vocês um pouco mais, nesse processo de organização celular. Então, os seres vivos, no processo de organização celular, tá? Eu só vou fazer citações nesse momento, tá? Nós podemos ser procarioto, nós podemos ser eucarioto, nós podemos ser unicelular e nós podemos ser pluricelular. Professor, me diz uma coisa,
quando o senhor fala de seres vivos de um modo geral, né? Porque quando o senhor fala nós, né? Aqui a gente está dizendo, eu fiz só as citações dos seres vivos, tá, moçada? Não quer dizer que a gente é procarioto, eucarioto, unicelular e pluricelular, não. Pelo amor de Deus, tá? Eu estou falando dos seres vivos de um modo geral. Olha, nós vamos falar um pouco mais na frente sobre procariontes, sobre eucariontes, sobre indivíduos unicelulares, sobre indivíduos pluricelulares. O que eu estou falando dessa organização celular, que isso são características inerentes a quem? Aos seres vivos. Tranquilo até aí? Tranquilo. Professor, nós também temos uma característica muito bacana, né? E essa característica ela é a melhor de todas. Nós nos reproduzimos, né, professor? Essa é, né? Ou seja, o processo de reprodução, né? Então, os indivíduos, eles se reproduzem, os seres vivos, eles se reproduzem, tá? E de maneira que, quando no processo de reprodução, acontece o processo também de duplicação das moléculas de DNA, que a gente vai conhecer um pouco mais à frente, tá? Então, essa reprodução, né, dos seres vivos, ela pode acontecer de que maneira, professor? De uma maneira que a gente chama de maneira sexuada, ou seja, onde há a interação entre dois indivíduos, né? A troca de amor entre dois indivíduos, e a assexuada. Então, no processo de reprodução, os seres vivos podem ser sexuados ou então assexuados. Isso é uma característica de quem? Dos seres vivos. Então, professor, me diz uma outra característica que eu estou vendo aí que o senhor ainda não falou. Ou seja, nós temos uma capacidade, quando eu falo nós, sempre eu estou me referindo à característica dos seres vivos. Não só a nossa, né, dos seres humanos, né? Nós crescemos, né? Esse processo de crescimento, vamos dizer assim, de desenvolvimento, olha, escrevendo errado, né? De desenvolvimento, ou seja, um aumento, na verdade, do tamanho e da massa de um corpo, de um indivíduo. Então, isso é característica de quem? Dos seres vivos, correto? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer até uma citação, geralmente quando eu dou essa citação, geralmente eu faço de uma citação que é para você observar quando você faz plantação de um determinado vegetal, né? Quando você cultiva um determinado vegetal aí, quem gosta de cultivar vegetais, você sabe que você planta a semente e essa semente ela brota e com o tempo ela começa a se desenvolver. Você que faz esse acompanhamento, você tem essa percepção muito clara, né, desse crescimento, ou seja, você percebe que esse vegetal ele tem um aumento de tamanho e consequentemente um aumento da sua massa, né? Então isso é característica de quem, professor? Característica dos seres vivos, ou seja, nós temos inúmeras características, né? Todos os seres vivos têm inúmeras características, tá bom? E todas essas características que nós estamos falando aqui para vocês, nós vamos trabalhar com vocês dentro da biologia, tá? Dentro da biologia. Tranquilo até aí? Professor, tranquilo. Deu para entender até aí? Nós não estamos trabalhando com vocês definições dessas características, nós estamos fazendo citações das características dos seres vivos, tá? Então, ninguém está trabalhando ainda, né, as definições, tá? A gente só está fazendo citações das características, tá? Beleza. Dentro de todas essas características que nós colocamos, os seres vivos, de um modo geral, eles precisam se organizar, ou seja, então para isso nós chamamos de níveis de organização dos seres vivos, tá? Então, como assim, professor? Deixa eu te falar, no processo evolutivo, tu vai entender mais ou menos como é que houve o surgimento e como é que acontece esse processo de organização até chegar um organismo, por exemplo, né? Então, para os organismos pluricelulares, do quais nós estamos inclusos, poucos são os organismos unicelulares, tá? Então a gente vai trabalhar com vocês um pouco mais na frente, nós vamos falar sobre isso com vocês,
tá bom? Então, nos níveis de organização, para os organismos pluricelulares, dos quais nós estamos inclusos, e a maioria dos organismos que você conhece, o que a gente observa? Nós vamos observar o nível de organização superiores à célula, ou seja, como é que evoluiu esse processo até chegar no organismo que se tem. Vamos pegar como exemplo aqui, olha lá. Aqui nós temos um lobo centralizado, correto? Mas tudo partiu de onde? Eu estou falando do nível de organização, tá bom, pessoal? Então, deixa eu te falar aqui, ó. Tudo começa a partir, é lógico que tem outros níveis de organização anterior à célula, mas quando a gente está falando de um indivíduo, nós colocamos aqui um lobo. Isso aqui é um lobo, né, Márcia? É um lobo, né? Ou é um coiote? É um lobo. Beleza. Então, todos os organismos, seres vivos, eles partem do princípio da formação a partir de quem? De uma célula, correto? Então, tudo surge. Aí é que eu quero te dizer o seguinte: a célula é a unidade fundamental de um organismo vivo. Lembra da primeira pergunta lá? Como é que tu identifica, hein, cara, que aquilo é um organismo vivo? Como é que tu sabe disso? Tu sabe, meu amigo, porque aquilo é dotado de célula. A partir daquele momento em que ele é organizado a partir de uma célula, então logo nós vamos dizendo que aquilo é um organismo vivo. Beleza? Então eu estou respondendo justamente aquela primeira pergunta que nós fizemos lá, tá? Como é que tu define que aquilo lá é um organismo vivo? Como é que aquilo é um ser vivo? Ou seja, por quê? Porque é formado a partir de quê? Da célula. Então, a unidade fundamental de todo ser vivo é quem, professor? É a célula. Então, meu amigo, não esquece mais disso. Tu sabe que aquilo se trata de um ser vivo porque ele é formado a partir de quê? Da sua unidade fundamental, que é quem? A célula, tá? Então, professor, beleza. Aí eu tenho uma célula, tá? Quando várias células, por exemplo, professor, começam a se juntar, né? Então as células vão se juntando. Suponhamos que aqui eu tenho uma outra célulazinha, né? E aí outra célula, aí vai se juntando e vai formando outras células. Então a junção dessas várias células, quando elas se agrupam, elas formam isso aqui, ó. Elas formam justamente o tecido. Olha que interessante. Então, lembra o que nós estamos trabalhando? O nível de organização. Deixa eu voltar aqui, ó. Aí, ó, nível de organização de um ser vivo. Tá legal? Ou seja, tudo parte a partir da célula. Então, uma célula só. E aí, quando as células vão se agrupando, elas vão formando o tecido. Beleza. Quando os tecidos, eles começam a se agrupar, olha que interessante, né? Então, vários tecidos se agrupando, eles formam o quê? O órgão, beleza? Então, quando vários tecidos se organizam, eles formam órgão. E quando vários órgãos começam a se agrupar, tá? Se agrupar, então começa a formar o sistema, tá? Então, o sistema, professor, o senhor está dizendo então que o sistema, ele é a junção de vários órgãos, é isso que o senhor está querendo dizer? Isso, tá legal? Então, quando vários órgãos se agrupam, eles formam um sistema, beleza? Beleza. Professor, o senhor falou que quando vários órgãos se agrupam, formam um sistema, né? E os sistemas, olha que interessante, os sistemas, quando vários sistemas, vamos pegar nós como exemplo? Vamos. Por exemplo, o ser humano, eu, Silone, eu sou formado de vários sistemas. Então me diz 3, professor, só 3. Vou te dizer, sistema muscular, sistema respiratório e sistema circulatório. Ou seja, só 3 que eu estou citando dos nossos. Então, para eu formar um organismo, para eu ser formado, ou então aí o lobo que vocês estão vendo na tela de vocês, para ele ser formado, esses sistemas tiveram que se agrupar. A partir do momento em que esses sistemas, eles se agrupam, eles formam o que, professor? O organismo, né? Então, um organismo, então, professor, o senhor está dizendo que é a organização de vários sistemas? Isso mesmo, tá? Olha lá.
né? Beleza. Quando eu tenho somente um lobo, eu sou só um indivíduo, correto? Eu sou só um organismo. Mas a partir do momento em que tem aqui, ó, eu vou juntar-se a vários outros organismos, né? Lógico, da minha mesma espécie, tá? Então você tem aqui um lobo, apenas um lobo, ele é somente um organismo. Mas a partir do momento que se junta 3 lobos, né, 4 lobos, então eles passam a formar o quê? Uma população. Então, quando existe vários organismos juntos da mesma espécie, passam a ser formados o quê? Uma população. Tá legal? Então isso a gente chama de população, tá? Quando vários organismos se agrupam. Lógico que aqui, organismos da mesma espécie. Beleza. Agora o que eu quero que tu entenda é o seguinte. Presta bastante atenção. Tu deve morar numa comunidade, correto? Nessa comunidade, tu convive nessa comunidade, além de você convive com periquito, com cachorro, com, vamos dizer assim, com macaco, com gato, né? Então, tudo isso. Então, você percebe que várias populações ali vivem justamente com você. Então, você acaba, né, de formar o quê? Várias populações acabam de formar o quê? Uma comunidade. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque eu estou falando dos níveis de organização dos seres vivos. Tá? Como é que os seres vivos eles se organizam? Tá bom, pessoal? Então, se liga aí. Beleza? Beleza, professor, entendi, professor. Então, significa dizer o seguinte, que numa comunidade não se encontram somente uma população, se encontram várias populações, é isso? Isso. Tá? Beleza. Tá. Na comunidade, presta bastante atenção, não pode ter somente os seres vivos, correto? Porque você depende de quê? Você depende da água, você depende do ar, você depende da luz, você depende de outros organismos, né, no processo de sobrevivência dessa organização. E quando está incluso tudo isso, né, a interação dos seres vivos com o meio ambiente, olha que interessante, quando os seres vivos eles fazem a interação com o meio ambiente, vocês acabam de estar formando o quê? Um ecossistema. Né? Então, o ecossistema é isso, é quando várias comunidades, quando vários organismos ali junto com a interação com o meio ambiente, né? Com a água, com o ar, com o sol, com a luz, com tudo isso, né? Com os vegetais, com tudo isso, então você acabou de formar o quê? Um ecossistema. E aí, tu sabe o seguinte, que a junção de todos os ecossistemas da Terra, né? Todos os ecossistemas da Terra formam o que a gente chama de quê? Da biosfera. Ou seja, aonde nós vivemos. Tá beleza? Né? Então, pessoal, o que a gente acabou de falar para vocês? Nós acabamos de falar para vocês como é que os seres vivos eles se organizam, né? Dentro de uma comunidade maior, na formação das comunidades, né? E aí formam-se os ecossistemas, e esses ecossistemas todos formam onde nós vivemos hoje, no caso, a biosfera. Tá legal? Então, lembra que a gente passou desde a célula, né? Formação da célula, aí pega os tecidos, formação do tecido pega os órgãos, formação dos órgãos pega o sistema, formação do sistema pega o organismo, formação do organismo forma a população, população depois vai para a comunidade, comunidade vai para o ecossistema e o ecossistema vai para a biosfera. Então você percebe que isso é um nível de organização dos seres vivos. Tranquilo? Beleza? A sua aula continua no próximo vídeo.